do versículo 1 ao 16. Os trabalhadores da última hora. O reino dos céus é semelhante a um homem pai de família que, ao romper da manhã, saiu a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E feito com os trabalhadores o ajuste de um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E tendo saído junto da terceira hora, viu estarem outros na praça ociosos, e disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saiu, porém, outra vez, junto da hora sexta e junto da hora nona, e fez o mesmo. E junto da 10ª hora tornou a sair. E achou outros que lá estavam e disse: Por que estáis vós aqui todos ociosos? Responderam-lhe: Porque ninguém os assalariou. Ele lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Porém, lá no fim da tarde, disse o senhor da vinha ao seu funcionário: Chama os trabalhadores e paga-lhes o valor, começando pelos últimos e acabando nos primeiros. Tendo chegado, pois, os que foram junto da 10ª hora, receberam cada um o dinheiro. E chegando também os que tinham ido primeiro, julgaram que haviam de receber mais, porque estavam lá desde cedo. E ao receberam, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes que vieram por último não trabalharam senão 1 hora, e tu os igualaste com que aturamos o peso do dia. Porém ele respondeu: Amigo, eu não faço agravo, não convieste tu comigo um dinheiro? Não combinaste tu comigo um dinheiro? Toma o que te pertence e vai-te, que eu de mim quero dar também a este último, tanto quanto dei a ti. Visto isso, não me é lícito fazer o que quero? Acaso o Senhor é mau porque eu sou bom? Assim serão os últimos e os primeiros os últimos. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Parábola do quê? Da última hora. Parábola dos trabalhadores da última hora, né? Já pensou, a gente começa a trabalhar num determinado lugar, foi contratado para trabalhar, olha, no final do dia eu vou te dar R$200. Aí você começa a trabalhar às 7 horas da manhã. E você trabalha. Aí 11 horas da manhã chega mais gente, 2 horas chega mais gente, 5 horas chega mais gente, quando é 6 horas, bom, agora eu vou pegar meu dinheiro. A pessoa dá R$200 para todo mundo, inclusive para aqueles que chegaram 5 horas da tarde e trabalharam só 1 hora. Como é que vocês se sentiriam? A maioria fica com raiva. Vamos falar a verdade. Ia ficar com raiva, né? Pô, tô desde as 7 horas ralando, o cara que chegou aqui agora vai ganhar a mesma coisa que eu. Porque é assim, nosso olho é mau, como o próprio texto diz, né? Bom, é óbvio, gente, que isso é uma parábola. E as parábolas, elas não são um retrato da realidade. As parábolas, elas têm um significado oculto, um simbolismo, que a gente precisa tentar extrair, fazer uma conversão daquilo, para tentar entender qual é o ensinamento por trás dessa parábola. Assim são as parábolas de Jesus. É óbvio que nenhum dono de nenhum negócio ia fazer isso, né? Então, a gente tem que, para entender essa parábola, nós temos que tentar entender do que Jesus está falando. E para a gente entender do que ele está falando, a gente tem que tentar entender quem é o dono dessa vinha. Jesus. Né? Vamos chamar de Deus. O dono da vinha é Deus. Né? Quem são esses trabalhadores? Nós. Todos nós. O que é esse salário? Ele não distingue nenhum do outro. Todos são iguais. Todos são iguais. Mas o que é igual para todo mundo? Necessidade. Quando a gente
o reino. Gente, como é que começa o texto? O reino de Deus é semelhante ao dono de uma vinha. Então, o reino de Deus, ele é igual. O que é o reino de Deus? Essa é a pergunta que vale $1 milhão. Né? Onde está esse reino de Deus? Dentro de nós. Até, gente, eu não estou saindo das escrituras até agora. Está dentro de nós esse reino. Ok? Então esse reino de Deus está dentro de nós como algo que vai se manifestar. E quando ele se manifestar, ele vai trazer o quê? Nas tradições orientais, o reino de Deus ele se equivale àquilo que Buda chama de nirvana. Quando você alcança uma superconsciência. E nessa superconsciência não existe mais medo. Não existe mais desejo por nada. Você está no estado de iluminação e de compreensão plena de tudo. E quando você compreende tudo, você sai da armadilha da mente. Já não tem mais certo e errado. Que o certo e errado está na esfera mental. Você já passou por isso. Você já compreende tudo. Você compreende que quem fez isso está certo, quem fez aquilo ali está certo também, o que aconteceu aqui também está certo, o que aconteceu ali está certo, o que aconteceu lá atrás também está certo, que está tudo certo. Você compreende porque você entende a dinâmica do cosmos. Você passou por um processo de expansão de consciência. Sua compreensão ampliou. Esse estado de iluminação, de compreensão, de superconsciência, Buda chamava de nirvana, Jesus chamava de reino de Deus. No hinduísmo eles chamam de samadhi. Quando você alcança o samadhi a partir da meditação, é o último estágio de supraconsciência, né? No sufismo eles chamam de fana. No zen budismo eles chamam de satori. Em todas as tradições existe esse estado que você alcança a realização, a iluminação. Na psicologia, Jung, por exemplo, chamava de self, essa instância luminosa. Então, a presença desse estado de consciência, de superconsciência, isso está presente em todas as tradições filosóficas, religiosas, espiritualistas e assim por diante. Em todas, vocês vão encontrar esse objetivo. Hércules passou por 12 trabalhos, pior que o outro, para alcançar o quê? O Olimpo. O lugar onde você realizou a sua natureza divina. Você pode ser divina. Porque você passou por essa lapidação, por enfrentamentos, por essas lutas e alcançou aqui. Então está presente em todos os mitos, em tradições, tudo aquilo que você vê que as pessoas estão lutando para conquistar, é uma representação da luta humana pelo desenvolvimento dessa superconsciência, aquilo que Jesus chamava de reino de Deus. Nós vivemos no mundo a partir de uma lei de sociedade que coloca aqueles que estão mais adiantados ao lado daqueles que estão mais atrasados, mais adiantados no desenvolvimento de consciência, no desenvolvimento de uma série de coisas, de virtudes, ao lado de pessoas muito apegadas aos instintos primitivos, à sua natureza animal, à escravidão dos sentidos, ao apego à matéria, ao apego às questões materiais, pessoas que ainda chafurdam na lama do mundo, enquanto há outras que já estão no estágio mais sutil. Pessoas que, pelo pouco que fazem, as coisas já acontecem. Eles não precisam trabalhar desde as 7 horas da manhã até às 5 horas da tarde para realizar esse reino. Que o dinheiro, o salário de cada um é o reino de Deus. Então, uns vão ter que trabalhar desde cedo, trabalhar muito. Outros vão chegar às 11 horas, outros meio-dia. Aqueles que chegam assim,
Tem uns que vão trabalhar 5 minutos e vão receber o mesmo reino. E o resultado é o mesmo, o salário é o mesmo. Então, quando a gente vê nessas escrituras, quando Jesus fala de reino, ele não está falando de um lugar ali perto de Aparecida do Norte, sabe? Depois de... Não. Ele está falando de algo que existe dentro de nós o tempo todo. E quando a gente entra nesse estado, quando a gente tem essa experiência mística de realização dessa graça, é isso que é o estado de graça. Quando a gente entra nesse estado, a gente se unifica com quem? Com Deus. É isso que Jesus queria dizer com eu e o Pai somos um. Porque ele entrou, ele se uniu a Deus. Ele se uniu a essa natureza divina que coordena, através de princípios eternos e imutáveis, a experiência humana, o processo de crescimento e desenvolvimento da natureza humana. Tudo isso é regido por leis, por princípios que são imutáveis e eternos. Então, realizar a sua natureza divina é entrar em sintonia com essa mesma natureza. É dizer, eu e o Pai somos um. Eu não estou mais lutando contra o Pai, porque é isso que a gente faz. A gente luta contra Deus, a gente luta contra a natureza, a gente luta contra a realidade. Através da nossa intransigência, da nossa não aceitação, da nossa revolta, da nossa rebeldia, dos nossos desejos, dos nossos sonhos. A gente não aceita a vida como ela é. Não aceita as pessoas como elas são. Eu preciso mudar as pessoas para que elas possam me trazer algum tipo de conforto. Para eu me sentir bem, ele vai ter que ser assim, ele não pode ser daquele outro jeito. Ora, bolas, o que importa é o que eu sinto. Então vejam como nós somos egoístas. A gente quer mudar o mundo, as coisas, as pessoas, para a gente se sentir bem. Isso é lutar contra quem? É lutar contra Deus. Porque Deus não quer isso. Ele quer que você aceite, compreenda, não problematize, que você perdoe, que você entenda que está sendo exposto a uma experiência necessária para o teu crescimento, para o seu desenvolvimento, para o lapidar da tua essência. É só isso. Oi? Quando a gente faz a nossa vontade, ao invés de fazer a vontade de Deus, a gente, sem perceber, está criando karma. Quando a gente faz a vontade de Deus, a gente não cria karma nenhum. Porque vejam, gente, o que é karma? Karma é ação. Ah, eu fiz uma ação assim, ela vai ter uma repercussão. Ela vai voltar para mim o resultado daquela ação, eu vou colher os frutos daquilo. Eu plantei uma maçã aqui, eu vou colher uma maçã lá. Eu não plantei uma maçã aqui e vou colher um abacate lá. Isso é impossível, a natureza não funciona assim. Então, se você plantou uma coisa ruim aqui, você vai colher essa coisa ruim lá. Você vai ter que viver a experiência do resultado daquilo que você plantou. Você não pode, a natureza ela não quer saber. Se você não está gostando de estar colhendo isso, colhendo aquilo, ela não está nem um pouco preocupada. Você vai colher. Não foi você que plantou? Causa e efeito. Então a gente é livre para plantar, isso é livre-arbítrio. Você pode plantar o que você quiser, porque a semeadura, o plantio, ele é livre. Só que a colheita é obrigatória. Então você vai colher o que você plantou. Então por isso que a gente tem que estar muito atento. Agora, por que eu digo para vocês que fazer a vontade de Deus não gera karma? O que é a vontade de Deus? Jesus, ele estabeleceu uma regra muito simples. Uma lei de ouro. Que se a gente seguir, não tem karma.
Não cria karma nenhum. Que regra é essa? Amar o próximo, tem mais uma outra, que é mais chave ainda. Hã? Também. Amor, não, mas tem uma regra. Eu estou falando regra de comportamento, de conduta. Hã? Não fazer ao outro. Pronto. Viva no mundo sem fazer para o outro o que você não quer que o outro faça para você. Hã? Não é simples? Aliás, gente, Jesus não trouxe nenhuma novidade, porque isso aí, Confúcio, 2000 anos antes de Jesus, já dizia. Isso está entre as regras do... Eu esqueci o nome do livro de Confúcio agora. Quem se lembrar pode me... Mas ele fala exatamente isso. Não fazer com o outro. Você não quer que aconteça para você. Isso é viver no mundo sem criar karma. Outra coisa. Agir pelo não agir. O que é agir pelo não agir? Agir pelo não agir é que a sua ação, ela não é uma ação sua. Ela é uma ação da natureza. Então não é você que está agindo. Você não está agindo. Você está aceitando. Você está se rendendo. Você está se entregando. Isso que é o Wu-Wei, né? Que Lao Tzu. É isso, é viver no mundo sem transformar em drama, em problema, a sua experiência. Seja ela qual for. É para passar por isso? Quem consegue isso? Né? Esse é o desafio. É muito bonito eu estar falando aqui. Mas será que eu consigo também? É óbvio que não. A gente é, por natureza, indolente, rebelde. A gente está em uma trincheira contra Deus o tempo todo. É Deus lá e eu aqui. Opa, até caí para trás. Daqui a pouco eu não estou mais aqui, meu pai. Tá bom. Então é isso, a gente vive assim. Qual é o resultado disso? Sofrimento. O sofrimento é resultado dessa tua desconexão com a natureza, com Deus, com aquilo que é óbvio. Não quero sofrer. Renda-se. Solte essas armas, solte essas espadas, para de lutar, aceita a vida como ela é, as pessoas, meu filho é assim, minha esposa é daquele jeito, meu vizinho é aquele cara chato mesmo, tá bom, meu chefe é aquele mala, tá bom. Aceita. Quando existe aceitação, você está dando um sinal para o universo. Qual o sinal que você está dando? Eu já aprendi a lição. Ele vai deixar você vivendo aquilo? Se você já aprendeu a lição, óbvio que não. Vai mudar o mundo, né? Ele te coloca numa outra situação melhor. O professor, ele chega para o aluno e diz, olha, quanto é 2 mais 2? O aluno, 5, 6, 3. Não, você vai ficar aí até aprender que 2 mais 2 é 4. O dia que o aluno chega, professor, agora eu sei que 2 mais 2 é 4. O professor vai perguntar de novo para esse aluno quanto é 2 mais 2? Não vai. Então, se a gente está sofrendo uma determinada coisa, a nossa vida não anda, é porque a gente não aprendeu. No momento que você diz, agora eu entendi porque eu estou passando por isso, eu preciso passar, faz parte das minhas demandas internas, aquilo que eu preciso crescer, aprender, desenvolver, está explicado. O que o universo faz? Te tira daquela situação, te tira daquele emprego chato, daquela casa que você não gosta, vai para um lugar melhor, te tira daquela pessoa que está no teu caminho, você já aprendeu a conviver com ela, porque, gente, tem uma coisa que une as pessoas, e essa coisa chama-se ódio. A gente está preso, próximo e convivendo com tudo aquilo que a gente odeia. Agora tem uma coisa que liberta. O amor. Quando a gente ama, a gente sofre. A gente se livra. Então, você quer se livrar do inimigo teu? Ame-o. Enquanto você odiar, ele vai estar no teu caminho. Vai estar na tua vida. Ele vai voltar na outra vida, vai ser marido e mulher, vai ser irmão, né?
E se não se entende, chega uma hora, você sabe o que a natureza faz? Eles vão vir como gêmeos siameses. Eles vão dividir até os mesmos órgãos internos até aprender a se entender. Porque esse é o objetivo. A natureza não aceita o ódio. O ódio é um sentimento negativo. O ódio, gente, que a gente traz no coração contra determinadas coisas, políticos, pessoas, isso, aquilo, isso é horrível. Não cultivem ódio de nada, de coisa alguma, de situação alguma, de sistema algum, de nada. Livrem-se disso, aprendam que vocês estão se envenenando. E isso que vocês estão criando para vocês vai ficar com vocês até vocês se livrarem. O que nos traz aqui, o único objetivo de estarmos aqui nesse mundo é para nós nos livrarmos de todas essas substâncias de ódio que existe dentro da gente. Tá certo, gente? Vamos mais chegar.